base. E logo após, o Ministério do Louvor vai estar cantando outra música. Tá bom, meus irmãos? É um texto que está servindo de base para a nossa série de mensagens. Se encontra em Efésios, capítulo 6, de 13 a 20. Efésios, capítulo 6, de 13 a 20. Os irmãos encontraram? Amém. Olha o que diz o texto. Quarta vez, né, que eu leio esse texto para pregar. Diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestido com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Hoje nós vamos estudar o versículo 15 sobre as sandálias. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, e em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem, para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre a fazer. Pai querido, Pai amado, Tua palavra, Senhor, foi lida, Tua palavra é inspirada, Tua palavra é inerrante, Senhor. E nesse momento, ó Pai, eu me coloco diante do Senhor apenas como um instrumento, Pai. Que eu não venho falar de mim, que eu não venha sair fora, Pai, do âmbito, do contexto da Tua palavra, mas que eu possa ser usado pelo Senhor nesta noite, para abençoar vidas, assim como fui abençoado através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes do Pai querido, Pai amado, que essa seja uma verdade, ó Deus, dos nossos corações, que possamos ser renovados, ó Pai, a cada dia, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Amém. Cuida, Senhor, dos Teus filhos, ó Pai. O Senhor conhece as necessidades de cada um nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, nesta noite possa ser como um axioma na vida de cada um. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe uma palavra grega chamada entropia. Entropia, meus irmãos, é uma palavra cujo a raiz etimológica desta palavra, ela é mudança. E dentro desta mudança, é uma mudança diferente, né? Mas a raiz etimológica dessa palavra, ela nos ensina que, embora aconteça mudanças nas nossas vidas, nós não podemos parar.
Então, entropia é justamente isso, né? É um ato terrível que aconteceu, porém, eu não consigo parar. Por exemplo, morre um ente querido nosso, acontece um acidente, acontece uma situação inóspita, mas a vida, ela deve, de qualquer forma, continuar. Isso é uma entropia. Por exemplo, um copo de água, você derruba um copo de vidro contendo água, você derruba ele no chão. Certamente aquele copo irá quebrar e aquela água, ela derramará toda. Embora aquela água, ela foi derramada, você consegue ter outra água. Não mais aquela, porque aquela não tem como você retê-la novamente. Mas você consegue novamente ter a água para si. Então, entropia é justamente isso. É caminharmos nas situações mais difíceis que nós já passamos. E todos nós um dia seremos convidados a passar, de fato, por um momento difícil nas nossas vidas. Mas iremos continuar. Iremos andar. E é justamente essa visão, então, que o apóstolo Paulo traz agora, no versículo de número 5, quando ele diz que nós devemos calçar, olha o que diz o versículo de número 15, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Essa palavra calçar no grego é o sandalion. Ele está falando de calçar, mas calçar a sandália. Disse para os irmãos que o apóstolo Paulo ele está falando a respeito aqui de um soldado pretoriano. E quando ele diz que tendo os pés calçados, ele está dizendo justamente com a sandália que um guarda pretoriano usa, ou usava naquela época. A sandália era feita de latão. A sandália, ela era feita de bronze, né? E em cima das sandálias tinha suas correias de couro. E a intenção então que dá justamente essa sandália, esse sandalião, é preso por fora, né? Quando ele calçava então a sandália, ele então pegava aquelas tiras de couro e prendia sobre a sua perna. E aquilo, meus irmãos, dava uma sustentabilidade para ele na guerra. Ele se sentia à vontade de lutar, era um alicerce, era uma segurança, aquela sandália dava para ele. Imagine vocês, alguém que sai correndo com uma sandália sem apertar. Você já viu alguém, ou você algum dia já correu de chinelo? Principalmente um cachorro correndo atrás de você e você de chinelo. Pode ter certeza que você perderá os seus chinelos. Porque não tem como você prender o mesmo está solto. Mas a sandália não, a sandália com as tiras de couro, ele prendia aquelas tiras da sua perna. E ali dava uma sustentabilidade para ele lutar, para ele guerrear contra o inimigo. Sem contar, meus irmãos, que aquela sandália era feita de bronze. Aquela sandália era feita de um material chamado latão. E debaixo daquelas sandálias era mais ou menos assim, pareciam uns espinhos debaixo daquela sandália. Ou seja, aonde ele pisava, aonde o soldado pisava, ele esmagalhava qualquer coisa. Porque aquele latão acabava triturando aonde ele pisava. Mas a ideia e o contexto que o apóstolo Paulo traz para nós, que assim como o soldado pisava no inimigo, com aquela sandália poderosa do guarda pretoriano, ele nos dá então a conotação e o entendimento que o inimigo deve estar debaixo dos nossos pés. É assim que o inimigo deve viver diante dos filhos de Deus. O inimigo deve viver diante dos nossos
está perdido, o inimigo está derrotado. E quando eles então venciam a guerra, quando o inimigo estava prostrado, e muitas vezes o inimigo estava vivo, quando ele pisava com aquela sandália, automaticamente aquela pessoa que estava no chão, aquele soldado, aquele inimigo, ele acabava de morrer. Por quê? Porque aquela sandália triturava o inimigo. Onde o inimigo das nossas almas, ele deve viver? Onde é o lugar de Satanás? Onde é o lugar do diabo? Se não, debaixo dos nossos pés. Somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. E o nosso lugar como cristãos, nós devemos pisar no inimigo. O inimigo deve viver debaixo dos nossos pés. Há quem diga que o diabo, ele é muito poderoso, que o diabo é poderoso, devemos tomar cuidado com o diabo. Sim, ele tem as suas artimanhas. Porém, o lugar do inimigo é debaixo dos nossos pés. O inimigo não pode ter êxito nas nossas vidas. E quando aquele soldado, então, ele ia para a guerra, uma das coisas que ele mais prestava atenção era de amarrar ali as suas sandálias, para que em nenhum momento ele pudesse perder a guerra ou o inimigo vencê-lo por qualquer descuido dele. Mas também a ideia que o apóstolo Paulo traz para nós a respeito de calçar as sandálias, ele está nos ensinando que essas sandálias, como diz o texto, é a paz. Olha o que diz o versículo 15, diz assim: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E nós iremos falar um pouquinho hoje sobre a paz. Primeiro, meus irmãos, eu não sei se os irmãos já perceberam isso, mas quando nós vamos, às vezes, no cemitério, ali tem as lápides, né? E muitas vezes as pessoas, elas acabam externando, né, o seu desejo, externando algum sentimento naquela lápide. E o que eu mais vejo, meus irmãos, naquelas lápides, eu gosto às vezes de ver, né, é um gostar meio esquisito, né? Ali tem o nascimento da pessoa e tem quando a pessoa faleceu, às vezes tem uma foto ali. Mas uma das frases mais rotineiras que as pessoas mais gostam de usar é: vá em paz, descansa em paz, tenha paz. Né? E às vezes aquele indivíduo que está ali, ele nunca deu paz para ninguém. E está lá: vá em paz, tenha paz, que a paz te acompanhe. Meus irmãos, a paz verdadeira nós só encontramos em Cristo Jesus. Uma coisa também, meus irmãos, que eu sempre fui contra essa frase, é quando o crente morre e alguém diz: descansa em paz. Meus irmãos, se nós já tínhamos a paz em Cristo nesse mundo, essa paz só irá continuar. Ninguém que morre em Cristo Jesus, ele precisa de fato descansar em paz, porque ele já está em paz. Porque o Cristo que ele servia é o Cristo de paz. E nós temos a paz através de Cristo Jesus. Então nós que somos servos do Senhor, nós já temos paz. É a paz que o mundo não tem. É a paz, meus irmãos, que vem do Senhor para as nossas vidas. E quando o apóstolo Paulo disse que nós devemos calçar, no versículo 15, ele diz: e tendo os pés calçados. O que ele está dizendo aqui? Que se nós temos Cristo, nós temos paz. E nós devemos a cada dia se calçar desta paz. E se em algum momento nós não tivermos paz, que nós possamos pisar no inimigo, que de fato a paz virá para os nossos corações. Quando nós não temos paz, alguma coisa está errada. Quando nós não temos paz, meus irmãos, tem algo errado nas nossas vidas. Porque nós servimos um Deus de paz. Nós temos a paz vinda do Senhor.
E nós precisamos buscar esta paz. Muitas vezes, meus irmãos, nós entendemos esse texto aqui, olhamos, olha, calçai os pés, e tendo os pés calçados. Mas antes de nós calçarmos os nossos pés só irão aonde nós levarmos ele. Eu só vou para algum lugar, de fato, se o meu coração quiser. Os meus pés não podem mandar em mim. Significa isso. Né? Olha, eu queria vir na igreja, mas eu estou no samba porque meus pés trouxeram. Isso não existe. Olha, eu queria ir em tal lugar, mas meus pés me trouxeram para cá. Não. Sou eu que mando nele. Então a paz, meus irmãos, sou eu que tenho que ter essa paz. Sou eu que tenho que tê-la. Não é que eu vou buscar essa paz. Eu tenho essa paz através de Cristo Jesus. E muitas vezes nós vemos até os próprios cristãos, às vezes, afirmando: quando é que eu vou ter paz nesta vida? Se eu já tenho a paz, a partir do momento que eu aceitei a Jesus, eu tenho paz. Podemos ter algumas aí patologias, mas a paz nós temos, porque Jesus é a nossa paz. E nós não iremos encontrar paz, não iremos encontrar alegria, não iremos encontrar descanso num remédio. A paz verdadeiramente só encontraremos no Senhor, se colocarmos os inimigos debaixo dos nossos pés. Eu não estou falando de pessoas, mas eu estou falando dos inimigos das nossas almas, que é o próprio diabo, o próprio Satanás. Talvez você tenha vivido uma vida sem paz. Talvez você tenha vivido uma vida atribulada. Quando nós temos Cristo, nós temos paz. Quando nós não temos Cristo, nós não temos paz. E se existe uma coisa que o inimigo gosta de tirar do cristão, é a paz dele. Muitas vezes nós falamos assim: olha, encontrei com fulano hoje, que fulano tirou a minha paz. Olha, eu vi uma situação hoje que tirou a minha paz. Como tirou a sua paz? Sendo que sua paz está com você. A sua paz é Jesus. Cristo é a nossa paz. Como é gostoso quando nós falamos para alguém: a paz do Senhor. E alguém responde: amém. Né? Se eu tenho a paz, eu sou de Deus. Se eu não tenho paz, eu não sou de Deus. Alguma coisa errada quando eu não tenho essa paz. Alguma coisa errada quando eu não tenho essa tranquilidade vinda do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15 nos ensina algo interessante, meus irmãos. Olha só: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Olha que texto maravilhoso. Seja a paz de Cristo o árbitro das vossas decisões. Quantas vezes nós fazemos, quantas vezes nós decidimos, quantas coisas durante o dia a gente escolhe e não tem paz. Faz muitas vezes por impulso, por vontade própria. O apóstolo Paulo nos ensina nesse texto que tudo quanto nós iremos fazer, devemos buscar a paz, pois a paz é o árbitro das vossas decisões. Não tem paz? Não faça. Não sentiu a paz do Senhor para fazer? Não faça. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de paz. É dele que vem a paz. Quando nós temos paz, quando a paz do Senhor está nos nossos corações, a paz do Senhor é até mesmo a paz na guerra.
mesmo quando nós estamos em guerra, mesmo quando o país está em guerra, mesmo quando o país está com dificuldade, mesmo quando eu estou com dificuldade, a paz do Senhor é a paz na guerra. Muitas vezes nas nossas vidas, meus irmãos, nós passamos por certas situações que, se fosse outra pessoa, poderia beirar a loucura. Mas como nós temos a paz, essa paz nos direciona, essa paz traz acalanto aos nossos corações. É o próprio Jesus. Essa paz não vem de nós mesmos, que nós mesmos não podemos produzir essa paz, mas essa paz vem do Senhor. E aqueles soldados, durante a luta, durante a guerra, eles protegiam as correias das suas sandálias e deixavam bem afiadas ali aqueles cravos, que aqueles cravos significavam que eles iriam triturar o inimigo. Você tem vivido afiado para com Deus? Você tem cuidado do seu corpo? Você tem de fato tido essa sustentabilidade que vem do Senhor? De nós mesmos nós não venceríamos tais lutas, tais guerras. Mas quando nós vencemos não em nome de nós mesmos, mas em nome do Senhor. Meus irmãos, nós podemos observar pela sensibilidade do Espírito Santo que o Senhor está vindo, que o Senhor está voltando. E como soldados do Senhor e bons soldados do Senhor, nós devemos nos preparar a cada dia. Mais cedo ou mais tarde o Senhor virá buscar a sua igreja. E somente subirão aos céus aqueles que estiverem com as suas armaduras prontas. Aqueles que mantêm de fato o inimigo debaixo dos seus pés. Aqueles que estão preparados. Caso contrário, nós não iremos subir. Aqueles que buscam a paz do Senhor, aqueles que têm a paz do Senhor Jesus. Quantas dificuldades nós temos conseguido passar, porque o Senhor é a nossa paz. O Senhor é o nosso bálsamo. O Senhor é a nossa luz. E quando nós olhamos para o Senhor, nós aprendemos com Ele a sermos pessoas que não se entregam diante das coisas. Quando nós vemos, meus irmãos, o próprio Jesus, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos na teofania, podemos assim afirmar, fazendo uma conjectura, é óbvio, Ele é o próprio Cordeiro. E não existe um animalzinho tão dócil, tão puro como o Cordeiro. Mas a palavra de Deus diz que Ele também é o leão da tribo de Judá. Assim como Ele é um Cordeiro, assim também Ele é um leão. E nós, como servos do Senhor, possamos aprender que a verdadeira paz só vem dEle. E essa paz, meus irmãos, ela depende do lugar, da circunstância, da onde você está passando. Eu, certa vez, nós moramos em São Paulo, e essa correria, essa correria desenfreada, e faz isso, e faz aquilo outro, Daqui a pouco já é sexta, hoje é domingo, daqui a pouco já é sexta-feira, já é quinta. Uma das convicções que o Senhor está voltando é justamente o tempo. O tempo tem sido abreviado, meus irmãos. O tempo tem sido abreviado. Mas voltando lá, na correria do dia a dia e tal. Então, faz mais ou menos uns 2 anos atrás, eu de férias, sempre correndo aqui em São Paulo. Então eu e um primo meu, minha esposa não foi, eu e um primo meu, nós fomos para um rancho. Cheguei lá em Fernandópolis,
deixei lá a esposa e as 2 filhas, e de lá, né, fiquei um dia lá, e eu e meu primo, nós fomos para o rancho que ele tem lá. Ele foi pescar no rancho. Vamos pescar, né? Meus irmãos, aquele silêncio, né? O grilo cantava em uma hora, o carro não passava, aquele negócio esquisito ali, sabe? Eu falei assim, eu quero voltar para a bagunça de novo. Eu não estou aguentando ficar nesse, se eu ficar aqui eu vou ficar depressivo, né? Porque quem disse que um lugar quieto, se você estiver num lugar quieto, quem disse que você estiver num lugar sozinho, quem disse que é essa paz que nós precisamos? Não é dessa paz que nós precisamos, não. Tem alguém que diz assim, olha, quando eu me aposentar, eu quero uma casa no campo, quero criar galo, quero criar galinha, jumento, quero ter paz. Isso não é paz, não, irmãos. Se não tiver o Senhor, isso não é paz. Porque a nossa paz, ela vem do Senhor. Mesmo nós vivendo aqui, né? Mesmo vivendo nessa situação que nós vivemos, nessa correria do dia a dia, mesmo assim nós temos paz, porque a paz, ela vem do Senhor. E não adianta nós procurarmos descanso nesta vida aqui como alguns procuram. Você já percebeu? De repente vem as suas férias, de repente vem aí as férias de final de ano. Você já percebeu isso? Né? Você de repente só come e bebe, e o corpo fica mais cansado do que se você estivesse trabalhando. Não há descanso nessa vida aqui. Nós não iremos encontrar descanso nessa vida aqui. O nosso descanso, ou a nossa paz, ela vem do Senhor. O nosso descanso está preparado ao lado do nosso Senhor um dia. Mas aqui nessa vida nós não encontraremos descanso. Eu vejo pela minha filha Camille. Dorme 3 horas da manhã, acorda 2 horas. É a primeira coisa que quando pergunta a coisa para ela, fala, pai, eu estou cansado. Quem está rindo faz igual. Estou cansado. Né? Então esse mundo não nos traz nenhum descanso. Nosso descanso, ele vem do Senhor. A nossa paz, ela vem do Senhor. E muitas vezes nós não temos esse descanso. Muitas vezes nós não temos essa paz. Porque não estamos em Cristo. E muitas vezes não alcançamos, muitas vezes vamos viver muitos anos nesta vida aqui. E nunca teremos paz, nunca teremos descanso. Porque o descanso e a paz nós encontraremos no Senhor. Para isso, o inimigo das nossas almas, ele deve estar debaixo dos nossos pés. Temos que mantê-lo sempre debaixo dos nossos pés. Como assim, pastor? Que nós não venhamos a cair no pecado. Que o pecado não venha a ter, em nenhum momento, êxito nas nossas vidas. Mas se em algum momento, se acontecer, o apóstolo Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, descanso, misericórdia, vinda do Senhor para as nossas vidas. Meus irmãos, o que a paz produz em nossos corações, o que a paz tem produzido no seu coração, primeiro, ela tem tirado a ansiedade de nós. A paz tira a ansiedade dos nossos corações. Por exemplo, uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, quando ela então vai ao médico e precisa tomar um remédio, a primeira coisa que o remédio começa a desenvolver na vida da pessoa é sono. A pessoa dorme muito, só quer dormir, né? E isso traz o quê? Um certo para o corpo, um certo conforto. O que mais traz para o corpo? Né? Uma sensação de paz. Uma sensação de paz. Uma sensação de conforto. Para o corpo. Mas para a razão, não adianta. E muitas vezes, meus irmãos, a paz, quando nós não temos paz, a falta de paz produz o quê? Doenças. A falta de paz produz o quê? Irritação. A falta de paz produz o quê?
dificuldades. A falta de paz faz com que nós não venhamos a desenvolver no nosso trabalho. Emocionalmente falando, uma pessoa que não tem paz, ela não consegue se desenvolver. E essa paz? Onde nós podemos encontrar essa paz? Onde existe de fato essa paz? Essa paz só podemos encontrar em Jesus. Eu faço a seguinte pergunta nesta noite para você: você tem tido paz? E se você não tem tido paz, o que tem tirado a tua paz? Se algo tem tirado a sua paz, o Senhor nessa noite, Ele quer curar a tua paz. Se algo tem tirado a sua paz nessa noite, se algo tem tirado a sua paz durante o dia, nesses dias, há anos, o Senhor quer te dar a paz. Mas o Senhor nos ensina que nós devemos calçar então as sandálias do Evangelho da paz. E quando Ele diz do Evangelho, Ele está falando do próprio Jesus. Só Ele pode nos dar a paz. Muitas vezes não conseguimos dormir por falta de paz. Muitas vezes não conseguimos comer pela falta de paz. Muitas vezes a falta de paz tem tirado a nossa comunhão com Deus e consequentemente com os nossos irmãos. É a falta de paz. E nesta noite, que a paz do Senhor possa invadir os nossos corações. Amém. Quantas pessoas não têm dormido à noite? Procuram profissionais, e os profissionais não dão jeito. Por quê? Porque a paz verdadeira só encontramos no Senhor. O Senhor é a nossa paz. E Ele nos ensina, a palavra do Senhor nos ensina. Novamente falando, que o lugar do inimigo é debaixo das nossas sandálias. O que Ele quer dizer com isso? Que o lugar do inimigo jamais pode ser o lugar de Deus. Que o lugar do inimigo não pode substituir o lugar de Deus nas nossas vidas. E quando nós falamos que o lugar do inimigo é debaixo dos nossos pés, é porque é o lugar dele mesmo. É o lugar dele. E nós, como cristãos, devemos sempre colocar o inimigo no lugar dele. E quando eu faço a vontade do Senhor, quando eu busco ao Senhor, quando eu me dedico ao Senhor, todas as vezes que eu faço a vontade do Senhor, eu coloco o inimigo debaixo dos meus pés. Todas as vezes que eu faço ao contrário do que o mundo me ensina, todas as vezes que eu faço ao contrário do que o mundo me proporciona a fazer, eu coloco o inimigo debaixo dos meus pés. É o lugar dele. E o lugar do Senhor. Onde é o lugar do Senhor na minha vida? Na minha vida, o lugar do Senhor é um lugar de destaque. Lugar onde todos podem ver, onde todos podem assistir, onde todos podem vivenciar. Esse é o lugar do Senhor nas nossas vidas. O que a paz então produz no cristão? Alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E que nós possamos a cada dia ter essa alegria nos nossos corações. Alegria essa vinda da paz de Deus, da paz do Senhor. O próprio profeta Isaías, o Senhor profetizou no seu coração: olha, embora tenha acontecido tantas coisas com o meu povo sempre irá me louvar, porque tem os seus corações alegres. E essa alegria era o Senhor que colocava. Moisés também disse certa vez para Faraó. Deus disse para Moisés: Moisés, diga para Faraó, para os meus filhos saírem desse Egito, pois eles irão louvar, dançar, salmodiar no deserto. E não deu muito. Não importa, meus irmãos, a maneira e a circunstância que nós estamos vivendo, temos que ter a paz do Senhor. Quando nós temos paz,
nós temos Cristo. Muitas vezes, meus irmãos, as pessoas, muitas vezes o inimigo, ele se levanta contra nós, e quando nós demonstramos paz, ele cai por terra. Quando nós demonstramos a paz que nós temos, ele fica debaixo dos nossos pés. Que nenhuma situação nesta vida venha tirar a sua paz. Confie no Senhor. Que nenhuma situação na sua vida venha tirar a sua alegria. Confie no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a paz do Senhor é uma paz que excede todo entendimento. O que significa isso? O mundo não consegue entender a paz que nós temos. O mundo não consegue entender a paz que nós temos. A paz, ela de fato promove grandes coisas nas nossas vidas. Certa vez eu lendo um escritor, e ele dizia o seguinte, que a maioria dos suicídios muitas vezes acontece porque a pessoa está procurando a paz. E esse tipo de paz, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, nenhum pode dar. Embora o Senhor deixou aí os profissionais, né, e bons profissionais, contudo, meus irmãos, existem situações nas nossas vidas que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode nos dar. E a paz que nós procuramos, nós podemos somente encontrar, é nele, no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O que tem tirado a sua paz? Nada pode tirar a sua paz. Quando temos o Senhor, nada pode tirar de fato a nossa paz. Muito pelo contrário, a paz do Senhor deve produzir muita alegria nas nossas vidas. E que você nessa noite possa sair daqui em paz. Muito mais do que isso, que você possa sair nessa noite aqui em segurança. Que você possa sair daqui esperançoso, tranquilo, porque você tem o Senhor e o Senhor está com você. E dentro dessa perspectiva, então brota a paz do Senhor nos nossos corações. Eu tenho a paz, você tem paz quando nós temos Jesus. Amém. Quando nós temos Cristo nas nossas vidas. Que nada venha tirar a sua paz, que nada venha tirar a sua alegria. Certa vez, meus irmãos, Davi, ele foi repreendido pelo profeta Natan. E o seu coração estava muito, mas muito atribulado. A ponto que chegou um momento, então, que o profeta já tinha dito para Davi que aquele menino não iria viver, né? E enquanto aquele menino estava vivo, Davi orava. Enquanto aquele menino estava vivo, Davi jejuava, Davi se rasgou em cinzas. Enquanto havia esperança, Davi estava orando por aquele menino. De repente, aquele menino faleceu. E Davi ficou um bom período sem comer e sem beber, sem se vestir. Quando ele soube que aquele menino morreu, então, ele foi tomar o seu banho, colocou suas melhores roupas, colocou os seus anéis ali. E naquele momento ele recebe de novo da parte do Senhor, ele encontra paz no seu coração. E as pessoas que estavam ali, os súditos, não entendiam de forma nenhuma por que enquanto aquele menino estava vivo, ele não comeu, mas depois que foi sacramentada a vontade do Senhor, por que ele voltou a fazer aquilo? Porque ele encontrou paz no seu coração. E uma das palavras mais brilhantes, então, que Davi falou, que marca, que cala os nossos corações, Davi disse assim: olha, esse menino não voltará mais a mim, mas eu irei até ele. Né? Ou seja, a paz que eu estou sentindo aqui, eu terei essa paz definitivamente quando eu estiver na presença do Senhor. Então, meus irmãos, não importa as circunstâncias, as dificuldades que nós iremos passar nesta vida, que você possa ter viva a chama do Espírito Santo de Deus na sua vida, e que o inimigo possa estar sempre debaixo dos seus pés. Amém. Que você possa provocar isso na sua vida, que você possa ter essa certeza: Senhor, cada pecado que eu venço, eu coloco o inimigo debaixo das minhas sandálias. A cada vontade sua,
que eu tenho feito, mais tem tido paz no meu coração. E cada vez que eu venço um pecado, eu coloco o inimigo no seu lugar de direito, que é debaixo dos meus pés. Que a paz do Senhor possa inundar o seu coração. Que você possa viver esta paz. Que a paz do Senhor possa te trazer alegria, prosperidade. Que a paz do Senhor que você possa estar a cada dia crescendo espiritualmente falando. Como é bom, como é maravilhoso quando nós temos paz nas nossas vidas. A nossa família tem paz. As pessoas que estão ao nosso redor têm paz. Porque a nossa paz, quem promove é o próprio Senhor. A minha oração nesta noite é que você tenha dias de paz. E mesmo que em algum momento vier as guerras, que você continue em paz. Que a sua paz não seja, por exemplo, quando você partir desse mundo, alguém coloca lá na sua lápide, descanse em paz. Mas que você possa a cada dia confessar e testemunhar que você vive uma vida de paz, porque você tem Jesus. Amém. Quem não teve Jesus neste mundo, não adianta desejar, ele não terá paz. Somente terá paz aqueles que um dia nasceram de novo, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Tenha paz. Feche seus olhos. Cada mensagem que eu tenho pregado, eu tenho feito um desafio para os irmãos. Eu tenho feito, de fato, um apelo. E hoje o apelo que eu faço é para você que não tem tido paz nesta vida. Né? Mesmo aceitando Jesus, sempre tem alguma tribulação. Sempre tem alguma dificuldade. Você não consegue viver em paz. Embora tendo Jesus, muitas vezes você não tem paz. Eu quero orar por você nesta noite. Você que não tem dormido de noite. Você que não tem se alimentado direito. Né? Você que não tem vivido uma vida de alegria, uma vida leve. Isso acontece com a gente também. Né? E eu peço para você, se você tem vivido esta situação, fique de pé, eu quero orar por você. Se algo tem tirado a sua paz, às vezes coisas pequenas têm tirado a nossa paz. Quando a gente lembra disso, a gente às vezes está bem, lembra dessas coisas, tiram a nossa paz, tiram a nossa alegria, nos deixa triste. O Senhor não quer que você viva desse jeito. Ele é o príncipe da paz, diz a palavra do Senhor. Mais alguém, eu quero orar por você nesta noite. Se você não tem Jesus, receba Jesus nessa noite, que Ele é o príncipe da paz. Somente nele você encontrará paz. Ok? Tem mais alguém? Eu quero orar por você nesta noite. Como precisamos viver dias de paz. E essa paz só vem do Senhor. Mais alguém? E quando vier as discussões, quando vier as dificuldades, as brigas, que você possa repreender em nome de Jesus. Inimigo, eu repreendo em nome de Jesus. O seu lugar é debaixo dos meus pés. Não vem tirar a paz da minha casa, não vem tirar a tranquilidade do meu lar. Eu não aceito isso, eu repreendo em nome de Jesus. Mais alguém? Eu quero orar por você nesta noite. Estar em Cristo é estar em paz. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, Pai. Palavra essa grandiosíssima, Senhor. Palavra essa, Pai, que alegra os nossos corações, Pai querido. Obrigado, Pai, porque nós temos paz. A paz vinda do Senhor. Muitas vezes, Pai, vem as dificuldades, muitas vezes vem as tribulações, mas nós temos paz. Muitas vezes o inimigo quer tirar a nossa paz, mas o lugar dele é debaixo das nossas sandálias. O lugar dele é debaixo dos nossos pés, Pai querido. Que nós possamos repreender tais sentimentos negativos, ó Pai, que nos oprimem, que nos traz tristeza, Senhor. Mas que nós possamos viver uma vida de paz, uma vida de alegria, Senhor.
Que eu seja, Pai, promotor desta paz. Que eu possa promover esta paz, Pai querido. Paz essa que só vem do Senhor para as nossas vidas. Pai, eu quero te pedir por cada um desses irmãos que estão de pé. Talvez algumas circunstâncias, algumas situações tenham tirado a paz dos teus servos. Mas diante, ó Pai, da tua mensagem, ó Pai, no começo da mensagem, ó Pai, que devido, Senhor, às mudanças que ocorrem na vida, que mesmo assim eles possam ter paz e serem motivados a continuar fazendo a sua vontade, ó Pai. Os abençoe, Senhor. Entra, Pai, com providência, Pai querido, nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque somente em Ti nós podemos descansar, Pai. E que a paz do Senhor possa estar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Convido os irmãos. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar, perdoar na cruz.
E a nossa vida está nas mãos do Senhor, que vivo está. Ministério de Louvor tem outro louvor? Tem outro? Por favor.